Olá, eu sou Rodrigo Abreu, sou estrategista da família Asa Alpha e nós vamos fazer hoje a nossa revisão trimestral do resultado dos fundos da família Alpha. Antes de iniciar essa revisão, acho que é importante fazer aí uma breve retrospectiva de quais foram os principais elementos, aí, fundamentos macro, né, que a gente observou no ambiente externo e também no ambiente doméstico. Depois a gente vai falar sobre o resultado dos fundos, comparação com o bench, fazer um resumo do que foi o anual e, por fim, a gente fecha falando um pouco de perspectiva que a gente tem aí para o próximo trimestre. Bom, o último trimestre do ano passado foi um trimestre marcado por uma volatilidade bastante grande no mercado de renda fixa de forma geral. A gente teve aí como principal driver dois elementos que eu quero chamar a atenção de vocês. O primeiro deles, até meados de outubro, a gente teve uma abertura, né, uma elevação substancial na taxa de juros dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos. Se a gente fizer um comparativo, entre o final de julho e a metade de outubro do ano passado, essa taxa abriu um pouco mais de 100 pontos base, né? Foi uma alta super intensa, forte, em um período bastante curto de tempo. A gente teve vários fatores explicando esse movimento, né? Acho que desde dados mostrando crescimento super forte e resiliente nos Estados Unidos, passando pela perspectiva, né, de um déficit fiscal não só grande, porém, além de grande, né, crescente nos Estados Unidos. A gente teve também a mudança na composição da demanda de títulos dos Estados Unidos, o processo de redução do balanço de ativos do Fed, enfim, uma série de fatores que acabaram ajudando a explicar esse movimento super forte que resultou na puxada do juro americano de 10 anos. O segundo movimento paralelo a esse, mas tão importante quanto, foi a reversão do primeiro, né? E a reversão do primeiro ela se deu essencialmente pela realização de dados muito favoráveis de inflação nos Estados Unidos, né, com o CPI, os seus núcleos, né, o PCI, a medida preferida de inflação do Fed, rodando bastante baixo, e sinalizando que a desaceleração da inflação americana era boa não só no seu headline, né, mas também nas diversas composições mais associadas à atividade econômica. Então, com essa queda muito forte da inflação nos Estados Unidos, e não foi só um fenômeno americano, mas principalmente nos Estados Unidos, a gente observou uma forte reversão do comportamento do juro americano, que veio aí a devolver praticamente toda a alta observada até meados de dezembro do ano passado, né? Então a gente teve um recuo de mais ou menos também 100 pontos base na taxa de juros dos títulos americanos. Nesse intervalo chama bastante atenção a mudança no posicionamento, né, de vários dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, né, já absorvendo a ideia de que o juro não mais precisaria subir na economia americana e, finalmente, em dezembro, aquilo que o mercado chamou de pivô do Banco Central americano, né? Assim, a mudança na orientação futura de política monetária, não só a ideia de que o juro não precisaria mais subir e que ficaria num patamar mais alto por um período relativamente prolongado de tempo, mas já com a visão de que o movimento de corte nas taxas de juros poderia começar a acontecer no intervalo de meses. Tá? Então, são esses os dois grandes fatores norteadores que marcaram o cenário internacional com um impacto importante sobre os ativos domésticos nesse período. Falando de Brasil, né, como é que a gente absorveu tudo isso? Né? Acho que nessa primeira parte do trimestre, com a abertura das treasuries, a gente teve os ativos de risco de forma geral performando de maneira negativa, né? Então absorvendo os impactos do exterior. A gente teve aqui o dólar mais pressionado, a curva de juros abrindo, o mercado operando com um nível bem maior de volatilidade e toda a tensão, né, que implica, né, uma alta tão rápida e forte de juros no intervalo tão curto de tempo. E aí, subsequentemente, a gente também teve o alívio. Tá? Então, esse trimestre foi marcado em duas metades. A primeira metade, onde a gente teve ali bastante volatilidade, curvas de juro real e nominal bastante pressionadas em função da abertura do juro externo e, finalmente, na segunda metade do mês, um arrefecimento bastante importante, o que representou um fator que levou os mercados a terem um rally bastante forte aí na segunda metade do trimestre passado. E aí, para destacar o que a gente viu no trimestre passado, não foi só o externo, né? Acho que o externo foi, digamos, o principal vetor, o principal fio condutor, o principal driver do movimento, mas domesticamente falando, também a gente teve uma sequência de elementos bastante positivos, né? É importante sinalizar, destacar aqui para vocês, o andamento da inflação doméstica. A inflação do Brasil, o nosso IPCA cedeu substancialmente,
Os números vieram com composições extremamente positivas, com vários traços de que o processo de desinflação doméstico não só é um processo de desinflação intenso, mas também é um processo que carrega em si elementos estruturais. A gente foi beneficiado também pela queda no preço do petróleo internacional, né? O petróleo chegou a cair da máxima observada no final de setembro até ali metade do mês passado, algo em torno de 20%, até um pouco mais do que isso. Tá? Então, tudo isso acabou contribuindo, né, para que se construísse um cenário de inflação muito benigno no Brasil. E a própria volta das Treasuries, permitindo com que a gente tivesse uma apreciação super relevante aqui do câmbio doméstico, também ajudou a fazer com que esse cenário doméstico fosse bastante beneficiado aí pelo ambiente de desinflação. Então, com a desinflação acontecendo aqui de maneira rápida, né, a gente viu isso tendo reflexos imediatos nos mercados de renda fixa, absorveram rapidamente esses movimentos. O movimento ele foi concentrado principalmente na curva de juros nominal. A gente teve o juro real cedendo também, mas não com tanta velocidade, o que resultou de uma forte queda da inflação implícita. Falando agora sobre a performance dos produtos, a gente tem o ASA Alpha Nominal Rate, que apresentou no quarto trimestre do ano passado uma alta de 4,1%. No acumulado do ano de 2023, a alta foi de 17,8%, e o resultado acumulado desde o início do fundo foi de 29,2%. O Real Rate, por sua vez, ele teve uma alta de 13,2% no quarto tri do ano passado, 17,5% no acumulado do ano e 23,1% desde o seu início lá em março do ano de 2022. Os benchmarks de referência desses dois produtos, né, o IRFM, em primeiro lugar, subiu 4,6% no quarto tri, 16,5% no ano e acumula aí desde março de 2022 uma alta de 25,4%. O IMAB, que é o benchmark de referência do ASA Alpha Real Rates, teve uma alta de 3,8% no quarto trimestre, 16,1% no acumulado do ano e desde março de 2022 ele sobe 19,5%. Em termos de geração de alfa, o nosso quarto trimestre foi negativamente afetado, né, pela subida do juro americano e por todos os elementos aí que nós já pudemos expor anteriormente, falando sobre um cenário externo, e por isso a gente teve um desempenho negativo de 47 bips, né, no ASA Alpha Nominal Rates, e no Real a gente teve um desempenho negativo de 60 bips. Importante destacar que a gente já começa a ver uma reversão desse movimento, com recuperação na nossa geração de alfa já a partir de dezembro, quando parte dessas operações que foram prejudicadas pela pressão externa já começam a devolver resultado positivo, a mesma coisa que a gente já começa a observar agora no início desse ano. Ao longo do ano de 2023, o ASA Alpha Nominal Rate gerou um alfa de 1,29%, enquanto o Real gerou alfa de 1,44%. Importante destacar que desde o início das atividades desses dois produtos, que foi em março de 2022, o alfa total, né, gerado aí pelo ASA Nominal é de 3,8%, enquanto pelo Real é de 3,5%, ficando aí muito perto da nossa proposta, né, que é sempre estar mirando num benchmark numa capacidade de geração de alfa, né, de benchmark mais 2%. Tá? Quando a gente olha para esses dois produtos e faz a análise desde o início do seu período de existência, a gente está muito próximo desse nosso target, que é gerar benchmark mais 2. Então agora eu vou avançar para a terceira parte da nossa conversa e falar sobre perspectiva para 2024. Começando pelo ambiente internacional, o ano de 2024 vai ser marcado pelo movimento de flexibilização da política monetária nas economias desenvolvidas. Importante lembrar que as economias emergentes já vinham iniciando esse processo, ou já iniciaram esse processo em algum momento do segundo semestre de 2023, que a gente vai observar agora em 2024 é que os desenvolvidos vão passar a iniciar os seus processos de corte de juros. Tá? E é importante também ter em mente que, né, a gente sai de um cenário onde o soft landing era uma possibilidade plausível e passa a entrar num cenário onde o soft landing das economias desenvolvidas, dos Estados Unidos, aí, de uma forma principal, sai do cenário de possibilidade, do plausível, e começa a dar sinais de que está se materializando como uma realidade. Tá? Então esse é o quadro do ambiente externo. Do ponto de vista do doméstico, acho que é até interessante fazer um contraponto com 23. No ano de 23, como é que a gente começa? Começa com muita incerteza, né?
Lá fora, com alta de juros, aqui dentro, todas as dúvidas sobre como seria conduzida a política econômica, a gente ainda não tinha um arcabouço fiscal, tinha uma incerteza grande sobre como esse assunto seria endereçado, e a gente sabe que, mal ou bem, o fiscal, por mais que ele ainda represente um ponto de preocupação, a gente tem um arcabouço que conseguiu fazer duas coisas, trazer dois benefícios relevantes e importantes para o mercado. Primeiro, passou a ideia de que a gente teve uma redução no nosso risco de cauda e, segundo, conseguiu garantir um mínimo de previsibilidade. Então, o que a gente consegue falar é que esse arcabouço ele consegue pelo menos adiar a discussão mais crítica do fiscal, talvez aí por mais um ano ou um ano e pouco para frente. Tá? Então acho que a gente começa o ano de 24 no doméstico num ambiente onde esses dois grandes elementos de incerteza já não estão mais presentes. Outro ponto importante, a gente começa o ano de 24 já tendo iniciado um ciclo de corte de juros, que já está aí consolidado. Tá? Tem uma discussão sobre eventualmente acelerar esse ciclo de corte de juros. A gente acha que essa é uma possibilidade, mas entende que nesse momento esse não é o cenário base. E que hoje, talvez o tema mais importante ali na cabeça do Banco Central, na sua sinalização, é muito mais sobre onde o BC consegue chegar em nível de juros do que qualquer tipo de mudança em termos de ritmo de corte de juros. Sobre ritmo, o Banco Central parece relativamente confortável em manter o ritmo de 50 pontos, e a gente diria que acelerar ritmo de corte de juros hoje é uma possibilidade contingente. Seria contingente ou dependente a quê? Primeiro, ao Fed fazer os cortes de juros nos Estados Unidos começarem no mês de março. Segundo ponto, a gente vê atividade mais fraca aqui no Brasil ao longo de 2024, já começando no primeiro TRI. E terceiro ponto, uma ancoragem mais forte das expectativas de inflação. Então são, digamos, três elementos que representam para a gente uma barreira relevante para o Banco Central acelerar o ritmo dos cortes de juros. A gente vê para 2024, de uma maneira geral, um cenário de inflação que vai consolidando o ambiente benigno que a gente começou a ver no ano passado, com os núcleos, as medidas mais sensíveis ao ciclo econômico, mostrando uma queda que vai acontecendo por elementos que também são elementos estruturais, e por isso dá o conforto para que o Banco Central continue cortando juros, mas só a dinâmica da inflação, na nossa avaliação, não é o suficiente para aceleração de ritmo. Como é que isso afeta o mercado? Na nossa cabeça, a curva pré-fixada ela acabou precificando boa parte desse cenário benigno de juros, ou seja, a curva já precifica cortes de juros aí, levando uma Selic para perto de 9, ou talvez até um pouco abaixo disso, chegou a operar abaixo disso recentemente, então a curva pré ela já aparece na nossa visão bastante bem precificada. Então, para ter prêmio na curva pré, a gente precisa ter fato novo, então ela já avançou bastante na precificação. O que a gente enxerga ainda como tendo espaço ainda para performar é a curva de juro real, principalmente quando a gente olha do miolo até a parte mais longa da curva, a gente enxerga que nesse horizonte da curva de juro real tem espaço para a gente observar um fechamento aí que ainda não foi 100% precificado, e é até importante dizer que na medida em que o juro lá fora recuou, aqui dentro a gente viu o juro nominal voltando muito, como o juro real ficou um pouco mais parado, a implícita voltou bastante, e o mercado que a gente observa que tem um potencial maior aí de observar, de experimentar ganhos adicionais aí com o fechamento de taxa, é o mercado de juro real. Falando agora de operações, a gente continua carregando aqui nos nossos books, para a família Asa Alfa, duas operações que a gente considera que são as mais importantes para o book. Primeiro é a operação de beco implícita, a gente consegue aí, aplicado em uma B mais longa, com hedge em inflação implícita, por acreditar que, dado o nível de juro real e dado o nível de inflação implícita, tem espaço para que essa operação de valor relativo seja corrigida ao longo do ano. Ou seja, dado o nível de inflação implícita que se deu muito nos últimos tempos, o juro real está muito elevado, então tem fechamento para o juro real. Mas caso o juro real não apresente fechamento, que a gente espera e a gente veja algum tipo de deterioração do cenário, a gente entende que a implícita rotando nos níveis atuais é um excelente hedge para ficar aplicado em juro real. Tá? Então a gente entende que essa operação ela continua carregando aí um dos principais potenciais de ganhos que a gente enxerga para a carteira aí ao longo do primeiro trimestre do ano. Em uma segunda operação, a gente acabou fazendo, a gente vinha carregando ao longo do quarto trimestre uma operação de inclinação de inflação implícita de miolo,
e essa operação ela foi transformada no final do ano passado. A gente transforma essa inclinação de inflação implícita de miolo numa inclinação de beco implícita também de miolo. Por que a gente fez isso? Por dois motivos. A gente entendeu que a beco implícita de miolo tinha um potencial maior, né, de retorno em relação à inclinação de implícita de miolo. Então a gente acabou fazendo isso por atratividade de retorno, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é porque, na medida em que o tempo vai passando, essa inclinação de implícita de miolo, ela começou a ficar mais suscetíveis aos elementos do ciclo de política monetária. Então, para preservar a ideia original da operação, que é fazer com que ela fosse uma operação de valor relativo, arbitrar uma distorção, o fato de que o vértice mais curto estava ficando muito curto e eventualmente próximo daquilo que a gente acha que é mais sensível à política monetária, a gente decidiu transformar essa operação para preservar a sua característica inicial, que era a característica de tentar buscar uma operação aí de valor relativo, operando uma distorção nas curvas de juros real e de inflação implícita. Bom, pessoal, então a gente está encerrando aqui o nosso comentário trimestral dos fundos da família Asa Alpha, né? Aqui a gente continua trabalhando com bastante afinco e dedicação para entregar um trimestre bastante positivo para os fundos. Deseja a todos vocês um ano de 2024 bastante positivo e produtivo para os negócios e chamamos a atenção, né, destacamos que a gente continua à disposição aí para tirar eventuais dúvidas nos nossos canais, pelas nossas redes sociais. Vocês podem nos acessar por meio desses canais. Toda e qualquer observação, toda e qualquer dúvida será muito bem-vinda. A gente fica no aguardo aí de qualquer tipo de manifestação. Obrigado e até mais.